levanta não, vai cair tudo. É? Oi meninas, cheguei. Que isso? Cheguei da consulta do meu filho. Pega a bolinha. Pega lá a bolinha pra mamãe. Cheguei da consulta do meu filho, gente. Foi uma consulta de controle. Meu filho faz controle em 3 lugares. Como vocês viram no título, meu filho ficou na UTI quando ele nasceu. Então, ele faz controle no hospital, porque pelo fato de ter ficado na UTI, lá eles continuam durante 2 anos, acompanham as crianças durante 2 anos, né? Ele ganhou através do projeto Doulas do SUS, então ele faz lá no Albert Sabin, faz no hospital que eu ganhei e faz aqui no postinho do meu bairro também, porque eu preferi manter, sabe? Eu preferi manter e mais, né? Como ele ficou internado, eu queria ter esse respaldo, né? De ter médico. Caso eu precisasse, né? Eu ter mais opções de médico. E aí, no comecinho, né? Eu fiz acompanhamento ali no postinho da minha gravidez. E nos primeiros exames, né, a gente faz para toxos. E aí foi constatado que eu tinha toxoplasmose. O outro exame que eu precisava fazer, se eu não me engano, de avidez, eu não lembro qual. Eu tive que fazer tantos exames lá de toxo. Mas eu acho que é o de avidez. O de avidez constatou. Eu precisava fazer esse de avidez, mas pelo SUS ia demorar. E aí o médico falou: olha, a gente não pode esperar, porque pelo SUS demora, e se você esperar e você tiver com toxoplasmose, precisar de fazer o tratamento, você perde um pouquinho, né, do tempo. E pode prejudicar o bebê, né? Quanto antes a gente fazer, melhor. Mas ele falou comigo, se você tiver a possibilidade de fazer pelo particular, eu posso esperar, né? Eu falei com ele, não, eu consigo fazer pelo particular. E aí eu fiz no particular, levei pra ele na outra semana. E aí, pelo teste de avidez, constatou que eu tinha entrado em contato com o vírus antes de engravidar. Até aí tudo bem. Mas, gente, quando eu engravidei, eu tinha muito medo de parto normal. Porque eu tinha medo da gravidez. Pra falar a verdade, a gravidez não foi planejada. Ao mesmo tempo que eu queria ser mãe. Não, eu queria ser mãe. Tinha medo de ser mãe. Tinha medo de não conseguir ser mãe. Então, sabe, era um mix, assim, de quero, não quero. Tenho medo de se eu querer, eu não conseguir. E aí, quando eu engravidei, eu e meu marido tava começando a conversar sobre, né? A gente tentar engravidar. A gente não, no caso eu, né? Porque eu não gosto desse negócio de falar que engravidamos. Não, só a mulher engravida, tá? Porque só a mulher que pare, só a mulher que gera, só a mulher que passa mal. Então, não é tentamos, não. De eu engravidar, né? E aí, quando eu descobri, eu custei aceitar. Então, eu descontei muito na comida e só em besteira, porque era a única coisa que parava no meu estômago, gente. Porque eu descobri, quando eu fiz o exame de sangue, fiz uns 6 testes de farmácia, fiz teste de farmácia depois do exame de sangue. Eu custei a aceitar que eu estava grávida. Eu achava que era gravidez psicológica. Nossa, foi um rolê todo. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Eu achava que era gravidez psicológica e tal, mas enfim, a minha gravidez psicológica aqui, ó. E aí eu queria fazer cesárea porque eu tinha medo de parto normal, gente. Porque as minhas amigas, quando eu era adolescente, todas elas falavam comigo que não teve uma boa experiência no parto, que foi humilhada, que passou por negligência médica. Então eu tinha muito medo. Então eu queria ter o controle, né? Então eu falei, vou fazer cesárea. Vou estar pagando, vou ser bem atendida, né? Pensei assim comigo. E aí eu pedi a uma prima minha, né? O contato da médica dela. Eu fui fazer pré-natal com essa médica e fazer pré-natal no postinho também. Só que essa médica, quando eu cheguei lá, a primeira consulta foi tudo bem. Na segunda, ela tinha me pedido de novo um teste de avidez. E aí eu fiz o teste de avidez, mas na segunda eu estava com pressão alta. E ela falou, olha, pelo tempo que a sua pressão subiu muito rápido. Provavelmente você já tinha pressão alta antes de engravidar. E pelos sintomas, com certeza eu já tinha pressão alta antes de engravidar, né? E depois que eu entendi os sintomas, eu falei, sentia tudo isso. E eu achava que era ansiedade, né? Então, enfim. E aí, ela me encaminhou pro Instituto da Mulher, que foi através do Instituto da Mulher que eu consegui participar do projeto 12 do SUS, que foi uma reviravolta. Foi aí que eu desisti da cesárea. Meu filho também ganhou 2 anos, né, de acompanhamento lá no hospital que patrocina, que é o Albert Sabin. Eu entendi sobre o parto, né, entendi a importância do parto normal, né, resolvi ter parto normal. No finalzinho da gravidez, gente, meu marido trabalha,
né? A minha mãe mora em outra cidade, então não tem rede de apoio. E eu moro longe de toda a minha família aqui no meu bairro. As pessoas da minha família moram aqui na minha cidade, mas eu moro distante deles. Então, eu tinha muito medo de entrar em trabalho de parto sozinho. E aqui onde eu moro, eu não fui criada nesse bairro, né? Então, assim, eu não tenho muitos amigos. Eu não tenho amigos aqui, eu não tenho. Então, eu tinha medo de entrar em trabalho de parto aqui sozinho. Então, no final da gravidez, eu comecei a fazer exercícios, né? Não, calma aí que eu pulei uma parte. Ela me encaminhou, chegou lá, o médico viu realmente que não tinha necessidade de eu fazer o tratamento para toxoplasmose. Só tinha que tomar cuidado com a questão da pressão alta, né? Então eu tive que melhorar minha alimentação para mim não ter que tomar medicamento, monitorar minha pressão, tá? E aí pulando de novo lá, voltando lá. No finalzinho da gravidez eu tinha muito medo de de entrar em trabalho de parto sozinha. Então o que eu fiz? Quando chegou nos dias já, né, que tava assim pra quase ganhar, eu comecei a fazer exercício. Todas as minhas consultas eu ia andando, né? A questão também da pressão alta, então eu me movimentei bastante depois. E aí, eu resolvi fazer exercício, né? Pra tentar me ajudar a entrar em trabalho de parto, porque a minha mãe veio pra cá. Engraçado que a minha mãe veio, no dia que a minha mãe veio pra ficar aqui comigo, ela veio 2 semanas antes do dia que eu deveria entrar em trabalho de parto. Quando a minha mãe veio, meu marido entrou de férias, porque os patrões do meu marido viu que ele tava, assim, preocupado também comigo aqui no finalzinho, né? Então, eles resolveram dar férias pra ele ficar mais tranquilo, ficar aqui comigo e tudo mais, né? E foi muito legal também, mas ao mesmo tempo eu falei, meu Deus, agora tá os dois aqui comigo. Daqui a pouco meu marido vai voltar a trabalhar, minha mãe tem que voltar pra casa e eu não vou ganhar essa criança. Então eu comecei a fazer exercício. E aí, no finalzinho, a gente tem que fazer pré-natal uma vez por semana. No primeiro pré-natal que eu teria que fazer uma vez. Não, eu fiz um pré-natal no outro que eu deveria fazer, que eu tinha que fazer. Meu marido foi comigo, né? Que ele tava em casa, meu marido foi. Chegou lá, nesses exercícios que eu fiz, gente, eu perdi o líquido, né? Em um desses exercícios, um dia antes, eu perdi líquido. E meu marido falou, ó, ela perdeu o líquido, né? Eu também falei que eu tinha perdido o líquido. E ele, você perdeu o líquido? Você ficou em casa? Eu falei, fiquei, porque eu não senti nada. Foi o tampão. Aí ele falou, bem, você sabe que é o tampão. Eu falei, eu participei, né, do projeto. Eu tenho uma doula, gente, e a doula acompanha a gente pode mandar mensagem pra ela, né? Ela tirou minha dúvida, ela falou que realmente era o tampão e ele fez o toque, eu tava com 1 centímetro de dilatação. Ele falou, olha, você é a grávida, eu lembro até hoje, ele falou assim, você é a grávida mais teimosa que eu já vi, porque normalmente acontece uma coisinha, a grávida vai correndo pro hospital, e você não quer ir pro hospital. Eu falei, não, eu quero ir pro hospital só pra ganhar, falei com ele assim, porque não adianta, se eu for, a gente sabe, né, que às vezes a gente vai pro hospital, fica lá um tempão, e depois tem que voltar pra casa, eu não queria, eu achava isso mais estressante. Ele, não, eu vou te encaminhar, vai ter que induzir, porque você já perdeu o líquido. E tá. Mas ele ouviu o coraçãozinho do meu filho, né? E tava tudo certo. Aí ele falou, ó, você vai pro hospital hoje. Falei, tá. Eu perguntei ele, mas eu tenho que ir agora, que é urgente? Ele falou, não, você pode ir em casa, pegar suas coisas. Eu falei, eu posso almoçar? Aí meu marido da Rio, ele falou, pode almoçar. E eu fui com uns 10 trajes pra levar pro hospital. Chamei o Uber e vim embora pra casa. Aí, cheguei em casa e falei, ó, amanhã eu preciso de hospital e tal, mas eu vou almoçar primeiro. Minha mãe ficou nervosa. Mas enfim, resumindo, a gente foi pro hospital, chegou lá, a gente fez. Foca nesse momento. Eu fiz o exame de sangue e fiz o exame de urina. Ela falou comigo, olha, você tá com 1 centímetro de dilatação, vamos esperar até domingo, porque domingo eu ia completar 37 semanas certinho. Não, 37 semanas e 2 dias. Se você não ganhar até domingo você vem 7 horas. Fiz isso, vim embora pra casa, tentei fazer exercício, não senti contração de treinamento, não senti nada. Domingo, 7 horas, eu fui eu e minha mãe, porque eu falei, induzido, com certeza, induzido vai demorar, porque até então, que eu tinha visto lá nas palestras das doulas, é que induzido normalmente demora, né? Foca nisso de novo. Chegou lá, eu fiz outro exame de urina e fiz ultrassom pra ver se o bebê tava encaixado, mas ele já tava tudo certinho. Quando foi 11 horas, recebi o almoço e depois do almoço eles vieram, colocaram o primeiro comprimido. Foi muito rápido, assim. Em 4 horas eu já tava com 7, tava com 6 de dilatação. Aí eu pedi pra doula vir, deu 7 horas, eu pedi pra doula ir pro hospital. Quando foi 8 horas, foi 8. Gente, é porque já passou um ano, né? Então tem que
E depois que a gente pare, a memória fica horrível. Quando foi 7 horas, eu fui pra debaixo do chuveiro, fiquei debaixo do chuveiro até 9, 10 horas. E no último toque, aí eles decidiram que não precisava mais colocar comprimido, porque eu tava dilatando bem. E quando foi 11 horas, meu filho nasceu, 11h04, meu filho nasceu, meu marido foi, né? Na hora lá que meu filho tava quase nascendo, quando foi 10h50, mais ou menos, meu marido chegou, trocou com a minha mãe. Foi o tempo que meu marido chegar, eu fiz 3 forças e meu filho nasceu. Meu filho nasceu cansado. E aí começa o rolê, ó. Meu filho nasceu cansado. Mas eu lembro que até hoje a frase que eu falei, eles falaram assim, meu filho ficou comigo no meu colo, né? Um tempo, depois eu pedi pra pegar ele porque eu estava cansada e ele tava escorregando. E aí eu falei... aí eu escutei as enfermeiras falar assim, ele tá cansadinho. E aí eu fui na minha inocência e falei, também tô cansado. Foi muito tempo, né? Muito tempo de trabalho de parto, eu também tô cansada, né? Eu falei, isso, aí meu marido riu, a Dola riu. E aí eu tomei banho, jantei, fui pro quarto, né? Eles levaram ele lá pra mim no quarto. Eles pediram pra manter ele bem, eu levei uma roupinha, tava fazendo calor, eu levei uma roupinha mais fininha, né? Porque tava muito calor. Mas elas falaram, olha, tem uma roupa aí mais quentinha, porque ele tá sentindo frio, né? Não, ele precisa de ficar bem quentinho, uma coisa assim. Não sei se elas falaram que tava sentindo frio. Você quis falar que precisava ficar quentinho. Só que eu tinha levado uma manta muito quentinha. Eu coloquei a manta, ela falou isso. Ficou a noite comigo, né, lá no quarto. Só que eu notava que toda vez que ele mamava, ele parava de mamar e ficava assim. Aí de manhã eu falei com a enfermeira, passou lá, né, pra me ver. E eu falei, olha, meu filho toda vez que mama, ele tá ofegante, eu tô achando ele muito cansado. Ela falou, vou ver. Levou ele pra lá. Não, ela fez o testezinho lá na hora na minha frente, falou, olha, não tá normal. Vou levar ele pra enfermaria, uma coisa assim. E levou ele, e aí ele teve que ficar no oxigênio. Ficou o dia inteiro no oxigênio. Eu lembro que eles levaram meu filho e não falaram mais nada. Sumiu, todo mundo sumiu. E aí eu fiquei lá, tipo, 1h30, mais ou menos 2 horas, sem saber o que estava acontecendo. E eu fui, depois eu levantei, pedi minha mãe me ajudar a levantar. E fui atrás, né? Eu lembro, foi aí que a ficha caiu, foi a primeira vez que eu falei, meu filho. Eu falei, mãe, cadê meu filho? Eu vou atrás do meu filho. Ih, gente. Ai, Deus. Aí eu fui atrás dele. Eu vi que ele tava quando eu cheguei lá, ele já tava na incubadora, no oxigênio. E eles falaram, me explicaram que eu tinha que ficar no oxigênio, que talvez ele engoliu a água do parto, né? Tudo mais. Aí ele ficou no oxigênio e no outro dia dormiu no oxigênio, tiraram ele do oxigênio, mas precisou fazer um exame de sangue. E nesse exame de sangue, constatou que ele tava com uma infecção. E que ele precisaria tomar antibiótico. Então eles falaram, olha mãe, a gente fala mãezinha, eu não gosto muito de mãezinha não. Ter mãezinha não. Eles falaram, olha mãe, seu filho vai ter que ir pra UTI neonatal porque ele tá com infecção. E aí eu queria saber aonde. E ela falou, olha, depois que ele foi encaminhado, os médicos de lá vai te explicar. E aí tinha que esperar a vaga, né, e tudo mais. E aí, eu contando assim, a ficha parece que não caiu, assim, sabe? A minha mãe triste, a minha mãe acho que ficou mais triste que eu, porque ela, netinho dela, queria sair do hospital com o netinho, idealizou tudo isso. E quando eu engravidei, antes de engravidar, eu tava num momento muito forte, minha conexão espiritual tava muito bem, assim, no meu parto eu estava bem plena. Eu senti dor, não vou falar que eu não senti dor, eu senti dor, mas eu falo que meu corpo físico tava ali, mas a minha mente não tava ali, a minha mente tava num lugar de paz incrível. A notícia foi vindo e, assim, eu não tinha medo, né, do que eles me falavam. E aí veio a assistente social do hospital e falou, olha, mãe, mãezinha, olha mãezinha, a gente tem uma casa aqui, casa da gestante, você entra nos requisitos, porque eu moro longe do hospital, né, se você quiser, você pode ficar aqui. E elas me explicaram que né, tirando a hora deles fazer medicação, os pais têm acesso 24 horas, quanto o pai quanto a mãe. E foi uma casa assim, uma casa mesmo, uma casa que tinha tinha gestante, tinha outras mães lá que estavam com seus filhos internados, e foi assim, acho que foi um alívio muito grande, porque normalmente a mãe tem que ir embora pra casa e voltar lá pra dar leite. Então eu fiquei lá com meu filho. Eu podia ficar a noite inteira com meu filho se eu quisesse, né? Só que eu tinha que descansar que eu parei, né? Mas assim, eu podia ficar a noite inteira, eu ficava até 1h, tinha dia que eu ficava até 1h da manhã com o meu filho. E enfim, ele foi pra UTI, minha mãe foi embora e eu fui pra essa casa de gestante, né?
Fui muito bem recebida, nossa, sim, sou muito grata a esse hospital. Eu acho que todos os hospitais deveriam ter essa casa de gestante, porque realmente é um respaldo. E ele, lá na UTI, nossa, gente, ele foi muito bem atendido. As enfermeiras tinham um amor, sabe? Tinham um carinho que, assim, eu não sei nem explicar. Tinha vezes que eu e as outras mães, né, a gente falava assim, hoje é a médica, hoje é a enfermeira tal, né? Eu esqueci o nome delas. Que eram as enfermeiras que eram mais carinhosas, que brincavam. E nesse momento que ele ficou lá, né, nesse tempo, eu tentava descobrir o que aconteceu, né? Da onde que vinha essa infecção? Que poderia ser água do parto, né? Poderia ser uma infecção que ele pegou lá no próprio hospital. Mas a médica, no dia que eu consegui falar com a médica, né? Ela me explicou que poderia ser infecção, que eu tivesse infecção urinária, que ele pegou de mim. Só que eu falei, gente, mas eu fiz tanto. Vocês lembram que eu falei foco aqui? Eu fiz exame de urina uns dias antes de induzir. Fiz exame de urina lá na hora que eu cheguei e não tinha. E ela me explicou que poderia ser assintomática. Mas eu falei, olha, mas se fosse assintomática, eu não iria ter sintomas, mas iria constar nos exames. E aí, tá. Ela não fez muita questão de explicar. Essa médica, né? Os outros médicos que tinham lá na UTI, todos eles eram muito prestativos, né? Eu lembro que teve um que eu conversei, falei, olha, quanto tempo meu filho vai ter que tomar antibiótico? E ele falou, olha, talvez amanhã vai ser o último dia. Mas aí a gente vai ter que refazer o exame pra ver se ele precisa tomar mais. Aí ele refez o exame e ele precisou tomar mais 3 dias, né? Mas esses 3 dias ele tomou na enfermaria. Ele recebeu alta da UTI e foi pra enfermaria. Mas nesse momento que ele tava lá na UTI, ele ainda fez o pique na língua e tinha a questão da toxoplasmose também, tá? E aí na toxoplasmose eu tirei sangue e ele também tirou. E ele tinha me explicado que no exame dele tinha que dar, os números tinham que dar abaixo do meu pra constatar que ele não teve contato com o vírus. E graças a Deus deu abaixo do meu. Então, já foi descartada essa possibilidade da infecção ser por causa da toxoplasmose. E nesse momento, assim, nesses dias que ele ficou na UTI, gente, foram os dias, sabe, eu não tinha medo de não trazer meu filho pra casa. Porque chega lá, você vê tantos bebezinhos que tá lutando pela vida, que nasceu de 6 meses, né? Igual tinha um bebezinho lá de 1,7 kg e ele respondia, ele tava respondendo bem. Fora o carinho, né, que você vê que as enfermeiras têm, o carinho que eu podia ter com meu filho, né? Eu tirava leite pra ele. No terceiro dia que ele ficou lá, eu amamentava e ele tirava leite, porque ele vinha pro meu colo e queria dormir, não queria mamar. Então eu tinha que tirar leite, que dava, né, pela sonda, porque ele não teve jeito, gente. Teve que dar pela sonda, porque ele vinha pro meu colo e dormia. Ele sempre foi sem vergonhinha. Aí ele lá, meus cachinhos. E meu marido, né, como meu marido tava de folga, pra vocês verem, gente, tudo Deus é perfeito. Como meu marido tava de férias, ele pôde ir lá, meu marido foi lá todos os dias. A minha mãe foi pra casa, eu falei, mãe, vai pra casa, porque quando eu sair do hospital, o Felipe com certeza vai voltar a trabalhar e eu preciso de alguém lá comigo, né? Não que eu preciso, mas eu queria ter ela comigo nesse momento, né? E aí ele ficou numa semana, praticamente, na outra, acho que foi quinta-feira, dia 5 de abril. Ele recebeu alta. E nesse momento todo eu tava muito plena. Eu lembro que a madrinha dele falava, ô Gi, eu tô aqui chorando, você não tá chorando, você não tá desesperada. E eu falei, amiga, eu prefiro acreditar que vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Eu vou sair daqui com ele nos braços. Eu não quero saber, né, se essa infecção ele pegou aqui. Sabe? Eu só quero ir embora, né? E eu prefiro, gente, eu sou assim, eu prefiro. Como eu estava, na verdade, eu sou assim agora, mas antes eu não era. Mas como eu estava num momento muito bem com a questão da minha espiritualidade comigo mesmo, com a força criadora, então assim, eu sabia que se eu desesperasse ia ser pior. Se eu acreditasse no pior, talvez o pior ia acontecer, né? Eu não pensava em nada de ruim, mas teve um dia só, que eu estava extremamente cansada. E eu lembro que meu marido foi me visitar na casa da gestante. E eu tava do lado de fora sentada e eu chorei. Foi a primeira vez assim, que eu falei com ele que eu não aguentava mais. Foi no dia que ele teve que ir pra luz, né? Foi o dia que ele teve que ir pra luz. Porque aí ele já tinha saído. Ele tava só deitado na caminha e teve que entubar ele por causa da luz. E parecia que, tipo, que regrediu, né? Que o tratamento dele tinha regredido.
E aí eu chorei, eu falei que eu não tava aguentando, que eu queria ir embora. Eu lembro que meu marido falou assim, você quer ir embora sozinha? Eu falei, não, eu quero ir embora com o nosso filho. Eu tô rindo agora, gente, mas eu falei chorando isso. Eu falei, eu quero ir embora, mas eu quero ir embora com meu filho nos braços, né? E aí eu lembro que depois desse dia, né? Aí meu marido me acalmou, tudo mais, ele foi embora. Eu fui tirar leite, gente, era ordenhar. Eu acho tão feia essa palavra, né? Senti uma vaquinha. Eu fui ordenhar, né? Pro meu filho. E que é isso aí? Tá brincando com as minhas formas. E aí eu lembro que eu passando no corredor vazio, só eu. Veio assim na minha cabeça assim. Você não tem que reclamar. Seu filho tá aí pra ser curado. Oi? A mamãe vai aí, vai te morder se você continuar com essa barulhada. A mamãe vai te arrancar um pedaço. E aí na hora eu parei no corredor. O corredor tava vazio, né? Era 11 horas da noite. Eu parei, eu falei, meu Deus. Meu Deus. E a ficha caiu que meu filho tava lá pra ser curado. Então não importava o tempo. Que bom que meu filho tinha a possibilidade de ser curado, né? E era uma coisa tão simples. Pelo menos eu achava que era simples, né? Eu queria acreditar que era simples. E eu falei, meu Deus, né? Porque não é questão de preferir acreditar. Mas quando você vê os outros bebezinhos lá, né? Tinha bebezinho que tava lutando contra a pneumonia. No caso, eu vi que o que meu filho tinha não era perto dos que estavam lá, que estavam lutando pela vida, não era tão sério assim. E as enfermeiras também falavam isso comigo. Falavam, mãezinha, fica calma, né? Como elas me explicaram também que o leite materno também ajuda muito, né? Enfim, e aí ele vem embora, tá, gente? Graças a Deus vem embora, né? Meu nenenzinho já tá aí com 1 ano, fez 1 ano. Mas ele teria que fazer um exame com 1 ano pra ver. Nesse tempo que ele estava lá na UTI, constatou que ele não tava com toxoplasmose, né? Não tinha entrado em contato com o vírus. Mas quando ele fizesse 1 ano, ele tinha que refazer. Porém, o médico lá viu que ele tava... O médico lá viu que ele tava se desenvolvendo bem. Falou, olha, mãe, eu vou deixar pra fazer esse exame quando ele completar 1 ano e 6 meses. O médico lá do hospital. Da UTI. Falei, tá bom. Mas hoje, a médica do Albert Sabin, né? Falou, olha, o que você acha da gente fazer? Encaminhar ele pro oftalmo pra ter certeza que não tá com essa bactéria alojada no olho. Né? Porque aí sim você pode ficar despreocupada. Depois você vai refazer esse exame com 1 ano e 6 meses. Então você vai poder ficar tranquila. E eu falei, tá, né? E assim, eu não tô com medo não, sabe? Eu falei com meu marido veio almoçar, eu falei com ele. Meu marido ficou assim um pouquinho, né? Eu vi que os olhos dele encheu d'água, ele é mais emotivo que eu. Mas aí eu expliquei pra ele, eu falei, olha, calma, se os exames, né, de sangue não deu nada, né, os exames que faz não deu nada, não vai ser agora que vai dar, eu prefiro acreditar que não vai dar nada. Então é isso. Agora eu tenho a opção de fazer pelo particular ou no postinho, né? E aí o que eu vou fazer? Eu já fiz o orçamento, porque eu tenho que passar pro oftalmo fazer o exame. Pelo que eu entendi é isso. Ela não me deu já o pedido do exame, né? Seria mais fácil que eu já ia direto pro particular. Mas aí eu teria que passar no particular 2 vezes. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver pelo postinho se é complicado, se vai demorar muito. Se a gente ver que não vai demorar muito, eu vou fazer pelo SUS mesmo. Se a gente ver que vai demorar, aí eu vou pelo particular. Eu sou muito ansiosa com essas coisas, eu gosto de resolver muito rápido, né? Mas quando diz respeito à saúde do meu filho, então, sabe, entendeu? Quero resolver. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá hoje no postinho, que o postinho agora tá fechando mais tarde, né? Vou lá hoje pra pedir informação. Qualquer coisa eu volto segunda. E eu já sei o preço do oftalmo no particular. Então, qualquer coisa eu faço no oftalmo e peço o encaminhamento pra fazer o exame. E é isso, vou contar um pouquinho da história pra vocês. E eu também quero contar um pouquinho depois de como eu descobri gravidez de uma forma mais legal, né? Que esse vídeo aqui tá saindo um pouquinho improvisado, né? Porque eu já queria gravar esse vídeo, né? Sobre o diagnóstico que eu tive. E aí, como hoje veio de acontecer dele ter sido encaminhado pro oftalmo, eu falei, é uma boa oportunidade. E é isso. Dá tchau pros pessoal. Fala tchau. Fala tchau, que esse vídeo vai ficar muito grande. Manda beijo. Manda beijo.